Estamos chegando ao final do nosso curso de lógica. Restam poucas aulas. E, além de ser uma introdução concisa sobre lógica, que possa fundamentar a computação, a lógica em geral, a matemática, a argumentação lógica, assim por diante, é também um dos nossos objetivos despertar a curiosidade e interesse em entender, mesmo que superficialmente, alguns resultados incríveis da lógica. E, nessas últimas aulas, vamos focar nesse aspecto. Vamos falar de alguns resultados incríveis, coisas que nos faz pensar até com fundamento filosófico, pensar sobre a vida, pensar sobre o nosso modo de raciocinar, sobre a nossa razão, sobre as nossas capacidades. Como resultado, por exemplo, dessas coisas incríveis, temos os teoremas de incompletude de Gödel. E temos outros mais. Temos o teorema de Tarski, por exemplo. Nesse sentido, esta aula e as seguintes serão apenas informativas. Não pretendemos entrar em detalhes matemáticos das demonstrações e nem mesmo do debate filosófico. Qual é o nosso objetivo? Olha, o que queremos é apenas um desfecho final, feliz do nosso curso. Um desfecho no qual possamos apresentar algumas coisas, alguns resultados, mesmo que superficialmente, e temos certeza que você, dado o que você aprendeu em lógica, você poderá entender o que é que estamos dizendo com esses resultados incríveis. Iniciamos a nossa conversa, a nossa análise, pela definição de um sistema formal Q, que é um sistema cujo objetivo é a formalização da aritmética. Na lógica, o sistema formal Q corresponde à formalização da aritmética de Robson, aquela aritmética que a gente viu lá atrás. Ou seja, esse sistema formal Q é definido a partir do sistema PR, pela inclusão da igualdade, das operações aritméticas de adição, multiplicação, e também pela adição de constantes que representam os números naturais. Como sabemos, para definir um sistema formal, devemos inicialmente estabelecer seus elementos básicos ou fundamentais, que é o que fazemos a seguir. Elementos básicos do sistema formal Q. Esse sistema é uma formalização da aritmética. O sistema formal Q é definido a partir de 4 conjuntos. 1, 2, 3, 4. O primeiro deles, os elementos básicos do sistema formal PR. Ou seja, Q tem PR como fundamento. A linguagem utilizada é a linguagem da aritmética, a linguagem LA, que foi definida no capítulo 7. Aqui temos a linguagem de base do nosso sistema formal Q. Além dos axiomas de PR, que é um fundamento de Q, temos mais um conjunto extra de axiomas, denominados axiomas não lógicos, que são os axiomas da aritmética de Robson, Bx1 até Bx7. Além disso, temos um conjunto de regras de dedução, que é modus ponens e generalização. Pois bem, os axiomas não lógicos de Q são aqueles velhos conhecidos nossos. São os princípios fundamentais da aritmética de Robson, do Bx1 até o Bx7,
que vimos anteriormente. Portanto, temos de um lado a aritmética, essa aritmética que a gente estuda desde o primário, e de outro lado, uma formalização dessa aritmética, dada pelo sistema formal Q. Interessante, olha só que coisa incrível. Quando pensamos na aritmética, imaginamos que seja possível o seguinte: dado uma fórmula da aritmética, algo que expressa alguma propriedade da aritmética, sempre é possível decidir se essa fórmula ou sua negação tem uma prova. Olha, engraçado isso, né? Quando isso ocorre, o sistema é dito completo para a negação, ou seja, dada uma fórmula, um sistema é completo para a negação se eu consigo provar a fórmula ou provar a negação da fórmula. Veja a definição desse fato. Um sistema formal axiomático D é completo para a negação se somente se, para toda fórmula H, decidimos em D se H é teorema ou se sua negação é um teorema. Ou seja, se tem prova de H ou se tem prova de não H. Antes de mais nada, que letra é essa, hein? Essa é a letra, bom, não é bem uma letra, esse é um símbolo, o símbolo partial, que a gente chama o D para os amigos, é usado na matemática para indicar a derivada parcial. O dy dx, por exemplo, a derivada parcial na aritmética, o df dz, por exemplo. Mas para quem não está acostumado com essas coisas, vamos chamar esse símbolo de D. É algo a mais que você está aprendendo, percebe? Mas, afinal, o sistema D é completo para a negação se conseguimos decidir, ou seja, se tem um procedimento que não entra em loop e que decide se é possível provar em D que H é teorema ou que não H é teorema. Ou seja, conseguimos decidir se venham para cá ou se venham para lá. O resultado incrível é o seguinte, é que o sistema axiomático Q, que é uma formalização da aritmética, não é completo para a negação. O que isso significa? Significa o seguinte, dado uma fórmula H da aritmética, qualquer procedimento que a gente tenta montar para tentar decidir se H tem prova ou se a sua negação que tem prova, sempre para algumas fórmulas, esse procedimento entra em loop. Ou seja, não existe procedimento que não entra em loop, dado uma fórmula H qualquer da aritmética, e o procedimento decide se H é teorema ou se não H é teorema. Sempre, qualquer procedimento que a gente tenta montar, em algum momento ele entra em loop, ou seja, para alguma forma, necessariamente ele vai entrar em loop. Esse resultado é incrível, presta atenção nisso. Observe que resultado espetacular é esse da proposição anterior. Essa proposição nos diz que não é completo para a negação, ou seja, a aritmética não é completa para a negação. Isso é, o sistema é incompleto para a negação, pois há fórmulas ou propriedades da aritmética sobre as quais não é possível decidir em que, na aritmética, sobre a prova e nem sobre a prova de sua negação. Ou seja, eu não consigo decidir sobre a prova da propriedade e nem sobre a prova da negação da propriedade. Incrível isso, né? Por que isso é incrível? Porque usualmente a gente sempre pensa o seguinte, olha, dada uma propriedade, ou eu provo ela ou eu provo a negação dela.
E o que esse resultado está nos dizendo é que existem propriedades, existem fórmulas para as quais não conseguiremos decidir. Nem que H, nem que a propriedade é um teorema, nem que a sua negação é um teorema. Eu não sei para onde ir. Em outras palavras, podemos dizer que Q, a aritmética, não tem a potência suficiente, a potência suficiente para definir um procedimento que decida, dada uma fórmula qualquer, uma propriedade qualquer, se existe prova dessa propriedade ou da negação dessa propriedade. Esse resultado mostra também que, se consideramos a nossa formalização clássica da aritmética, o sistema Q, então há propriedades que não conseguimos decidir sobre suas provas. Certamente, isso é uma limitação à nossa capacidade de prova. Isso é, o conceito de prova que estamos considerando, ele não tem, digamos, uma potência suficiente que nos possibilite decidir. Mas tem outra coisa. Além de ser incompleto para a negação, o sistema Q ainda é falho em outras questões. Por exemplo, algo trivial. Em que, nesse sistema, como nós definimos há pouco, puxa, mas é claro que para tudo x, 0 mais x é x, porque 0 é o elemento neutro da adição. Vamos ter que melhorar um pouco esse sistema Q, que formaliza a aritmética. Faremos isso na próxima aula.